Jesus, prestem atenção. Torna-te pessoalmente, ou seja, exemplo, diga glória a Deus, padrão de boas obras, diga glória a Deus. Olha o que vai dizer: no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quanto aos servos, que sejam em tudo, diga, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Diga amém? Diga glória a Deus bem forte. Aplauda bem forte ao nosso Senhor. Bem forte, glorifique a Deus com as suas palmas, no nome de Jesus. Irmãos, nesta noite, nós vamos falar um pouco a respeito de caráter. Diga amém? Diga a palavra assim, bem forte: caráter. Mais forte, diga caráter. Essa é a palavra desta noite. Amém? O que significa caráter? Caráter é o que define uma personalidade, a índole de uma pessoa. Amém? Ou seja, a maneira de agir, de reagir de uma pessoa ou indivíduo. Diga amém? Um exemplo para você entender nessa noite: João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Diga amém? Esse é a índole e a personalidade, ou seja, o caráter do inimigo, somente causar destruição. Quem pode dar glória a Deus? E a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite que nós devemos ser o quê? Olha só, que nós devemos ser o quê? Exemplo em tudo, em todas as obras. Eu pergunto para a igreja nesta noite: quem é servo de Deus aqui? Amém. Quem é servo de Deus aqui? Amém. Se você realmente é servo de Deus, você precisa ser exemplo por onde você anda. Aleluia, Deus. Seja no trabalho, seja na tua casa, seja na igreja, seja por onde você anda, seja no meio dos teus amigos, você precisa ser exemplo de servo de Deus. Diga glória a Deus. Exemplos de servo de Deus, em que sentido? Em comportamentos, integridade, reverência, maneira de falar, obediência e fidelidade. O servo de Deus, ele precisa se comportar como servo de quem? De Deus. Ele precisa ser o quê? Ter integridade, ele precisa ser uma pessoa íntegra. E ele precisa ser o quê? Ter reverência. Reverência a quem? A presença de Deus, a reverência ao Espírito Santo de Deus. E ele precisa ser correto em toda a tua maneira de falar. O que tem saído da tua boca? E ele precisa ser obediente a Deus, e ele precisa ser fiel a quem? A Deus. Quem está entendendo essa mensagem? Diga amém? Amém. Diga glória a Deus. Irmãos,
Agora, como é triste aqueles que são servos de Deus. Sabe na onde? Pergunta na onde? Somente na frente do pastor. Aqueles que são servos de Deus, somente dentro da igreja que ele frequenta. Ou seja, revelando assim o teu verdadeiro caráter. Porque se somos servos de Deus somente na frente do pastor, na frente do obreiro, na frente do irmão, ou somente na igreja, isso revela o nosso verdadeiro caráter. Que as nossas atitudes lá fora, que a nossa atitude dentro da nossa casa, que a nossa atitude dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, em roda de amigos, não condiz com homens e não condiz com mulheres que servem a Deus. Ou seja, revelando assim o caráter nosso. Por quê? Eu usei um exemplo. O inimigo, ele veio somente para matar, roubar e, diga, destruir. Jesus, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele veio para que nós venhamos a ter a verdadeira vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo não, ele veio para matar, roubar e destruir. Qual caráter que você se assemelha? Qual caráter que você tem carregado consigo? O caráter de Cristo ou o caráter do inimigo? Porque a nossa atitude revela verdadeiramente quem somos, irmãos. Porque a palavra de Deus está dizendo: torna-te pessoalmente padrão, ou seja, exemplo de boas obras. Nós precisamos ser exemplos de homens e de mulheres de, diga, de Deus. É a palavra que está dizendo. Se nós não temos sido exemplo dentro da nossa casa, se nós não temos exemplo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, então que caráter que nós estamos carregando? Será que é o caráter de Cristo ou será que é o caráter do inimigo? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos o que? Vida. Será que o nosso comportamento, as nossas atitudes, tem levado as pessoas a Cristo ou nós temos matado a fé das pessoas com as nossas atitudes? Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que é inevitável que venha os, diga, escândalos. Se a palavra diz que é inevitável, significa que o escândalo vai vir. Vai vir. Mas a Bíblia vai dizer também: ai, por meio de quem vem. É, Deus, é desse jeito, Pai, aleluia. Ai, por meio de quem vem. Por onde você anda, as pessoas têm visto Jesus em você. As tuas atitudes têm sido atitudes de servo de Deus, de cristão? O teu comportamento tem sido o comportamento de cristão? Porque entenda, o cristão, além de servo de Deus, ele é uma pessoa íntegra. Ele é uma pessoa que ele tem reverência, ele tem respeito, ele tem temor à presença de Deus. Ele fala: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso errar, porque Deus, ele está aqui, Deus está vendo todas as coisas. Ele tem temor, ele tem reverência, ele tem a forma correta de falar, de se expressar, de falar uma palavra, para que aquela palavra às vezes não seja de duplo sentido, não venha causar destruição, não venha matar a fé, não venha tirar as pessoas da presença de Deus, mas a palavra que tem que sair da boca do cristão, ela tem que edificar, ela tem que levantar as pessoas, ela tem que fazer com que as pessoas
E vai dizer mais: o cristão, ele é obediente aos vossos senhores. Você já percebeu? O cristão é obediente aos vossos, o servo, o que serve, ele é obediente aos vossos. Você já percebeu? Olha aqui, pastor, presta atenção. Isso serve para membros, para obreiros, para pastores. Se o pastor ele cobra, é porque o pastor ele quer algo mal para a vida de alguém? Ele quer o melhor para a vida de alguém. Mas se o pastor ele cobra, se o pastor falar algo, o pastor está pegando no bem. Não, pastor, eu não vou mais para essa igreja. O pastor pega muito no pé. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ser obedientes, servos obedientes. Não só os senhores, como também a Deus. E também fiéis. Você tem sido fiel a Deus? Eu falo em tudo. Você tem sido fiel a Deus? Você pode dizer assim: eu sou fiel a Deus. Em todas as áreas, em todo sentido, você tem sido fiel a Deus? Ou você tem retido aquilo que é de Deus? E a fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, a gente não tem aquele negócio assim, ó. Ô pastor, eu caí porque a carne é fraca. Quem já ouviu isso? Não, eu não resisti, eu não aguentei, eu caí, olha, eu não suportei, irmãos. Deus é a tua força, o Espírito Santo é o teu ajudador, ele habita na tua vida. Olha, me perdoe o que eu vou dizer aqui hoje. Se caiu, se fez, é falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara. Porque Deus está a todo momento para te fortalecer, para te ajudar. Jesus falou: eu vou, mas eu não te deixarei só. Eu deixarei o meu Consolador, o meu Espírito Santo. Ele está a todo momento do teu lado. Ah, mas a carne é fraca. Então significa que você não tem vivido uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Mas eu não suportei, eu não aguentei. Algo que hoje eu preparando, eu orando a Deus por essa mensagem e meditando na hora que eu cheguei do meu trabalho. Para muitos, eu estou cansado para vir na igreja, é assim, não é? Mas ele vai trabalhar e ele está cansado. Deus é segundo plano para ele. Você sabe o que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo diz que em certo momento a Bíblia fala que nós agimos como criança, mas depois a gente quer? A gente já tem que comer comida sólida. Que é comida de quê? De adulto. É verdade, amém? Irmãos, tem aqueles, olha, que é assim, ó. Você tem que ficar todo momento. Quem já brincou com criança aqui? Quando a criança é pequenininha? Seja sincero. Como que você brinca com criança? Acho que a criança acha que se ela fosse entender, se ela ia saber que a gente é bobo, né? Você fica lá, ai, angu, ai, como tratado, essa não é. Ai, que coisa bonitinha, é assim ou não é? É verdade, não é? É assim, não é? E tem mais coisa ainda. Vai angu e fica passando a mão. Mas tem aqueles, irmãos, que ele não cresceu espiritualmente ainda. Ele está agindo como criança. A gente precisa ter maturidade espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente. Tem aqueles que precisa ficar assim. Você não vai vir na igreja hoje? Você precisa estar na igreja. Olha, a igreja está lá. Você não pode ficar longe da igreja. Meu Deus, você tem que falar como criança, irmãos. Você tem que ficar tratando como criança. Olha, não fica longe da igreja.
precisa de um crescimento espiritual para a nossa vida, irmãos. A gente precisa urgente disso. Jesus está voltando. Jesus está prestes a arrebatar a tua igreja. E aquele que não tiver firme com Deus, infelizmente vai ficar para trás. Não vai alcançar o céu. Só vai alcançar o céu aqueles que tiverem compromisso com o Criador. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, erra quem quer errar. Falha quem quer falhar. Peca quem quer pecar. Porque a verdade está estampada, a verdade está na palavra, a verdade tem sido pregada, a verdade tem sido louvado. Fala palavrão quem quer falar, quem escolheu falar. Trai quem quer trair. Porque infelizmente tem um mau caráter na vida dessa pessoa. Porque se ela tiver caráter, ela não trai. Ela é fiel ao marido, ela é fiel à esposa, ela é fiel a Deus. Aleluia a Deus. Erra quem quer, infelizmente é isso. E a Bíblia está dizendo para nós o quê? Que nós temos que ser exemplo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Como que as pessoas te veem dentro do teu trabalho? Como que o teu patrão te vê? Como que os teus colegas de trabalho te vê? Lá na escola, como que as pessoas, os seus colegas, os professores te vê? Lá no curso, como que eles te vê lá no curso? Na faculdade, como que eles te vê? Como servo de Deus? Como que o teu marido te vê? Como que a tua esposa te vê? Como que os teus filhos te vê? Olha só, eu já disse isso na igreja, é importante. O pai é exemplo dos filhos, diga homens. As mulheres, por exemplo, as filhas. Quem já se deparou assim, que às vezes estava se maquiando aqui de mulher, de mãe? Estava se maquiando, passando aqueles negocinhos assim para tirar as manchinhas. E a filhinha estava lá no espelho também, às vezes, você chegou, pegou ela de surpresa com o batom, passando, tentando passar maquiagem. Sabe por quê? Porque você é exemplo para ela. Você é exemplo para ela. Da mesma forma, os filhos homens. Você é exemplo. Os pais precisam ser exemplo dos filhos. Isso são atitudes, são comportamentos, são forma de agir. Isso é caráter. Quem está entendendo, diga amém? Irmãos, nós vamos entender isso. O ladrão veio para roubar, matar e Jesus, para que tenha vida e vida com abundância. Aleluia. Qual caráter você tem trazido para si, para dentro da tua casa e para dentro da tua família no dia a dia? É aquele, entenda, presta atenção, irmãos, é aquele que ouve a palavra, o marido não é convertido, a esposa não é convertida, o filho não é convertido, é aquele que ouve a palavra e chega dentro da casa e diz assim: olha, não gostei daquela mensagem que ele passou, gritou demais, falou demais, parece que estava dando indireta em todo mundo. Ou chega na casa chutando o cachorro, jogando o prato, gritando, e o marido olha e fala assim: mas estava na onde? Será que é na igreja mesmo? A esposa olha e fala: mas será que estava? Será que é servo de Deus mesmo? O filho olha: os meus pais são crentes. Sabe o que eles vão dizer? Eu nunca vou nessa igreja para aprender isso aí, eu nunca vou lá. Por isso que às vezes a nossa família não está do nosso lado dentro da igreja, por causa do nosso comportamento e das nossas atitudes. A gente precisa rever isso, irmãos. A gente precisa rever isso, porque Jesus está batendo na porta já. Os sinais estão aí.
Diga olhos. Estamos ouvindo com nossos ouvidos. Aquele que crê, aquele que for fiel, aquele que tiver fidelidade, aquele que se comportar como o verdadeiro homem de Deus, pode ter certeza que você vai contemplar o Senhor. Caso contrário, tudo às vezes se resume na nossa vida como uma questão de caráter. Caráter. Tudo se resume numa questão de caráter. Quando realmente nós temos esse caráter. Caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Ou seja, na sua maneira de agir, de reagir, de se comportar. Aquele que tem caráter, ele não apunhala pelas costas. Ele não fala mal pelas que tem caráter. Mas muitos têm feito de tudo para apunhalar, para maltratar, para maldizer pelas costas. Muitos julgam o seu pastor, muitos julgam a igreja, e esquecem de olhar para a sua própria vida. Muitos arrumam erro nos outros, mas esquecem de olhar para a sua própria vida, e não conseguem perceber que o verdadeiro erro é si próprio, é ele próprio. Eu vou encerrar esse fato dizendo para você nessa noite: se conserte enquanto ainda há tempo para mim. Mude enquanto você tem tempo. Faça o teu melhor para Deus. Seja fiel, seja obediente. Faça o teu melhor, venha para a igreja, ore, se dedique a Deus, para que quando Jesus voltar, você esteja com Ele na glória. Em nome de Jesus. Amém?